Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou usar o tema que está no cabeçalho do canal lá em cima. Depois vocês dão uma olhada. Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você nos descobriu. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da chuva. E também vamos falar um pouquinho sobre dicas de frutificação, ok? Depois vocês vão ver por que eu estou falando isso. Mas falando hoje desses buchinhos aqui, aquele dia eu trouxe os buchinhos todos correndo, né? Peguei lá na hora, trouxe aqui, e hoje não, hoje eles estão bonitinhos, né? Todos podadinhos, ok? Com musgo, né? O musgo, por enquanto, ainda está em desenvolvimento. Mas por que eu estou falando isso a respeito disso aqui e chuvas? Porque houve muita chuva, teve muitas chuvas, né? E daí o que aconteceu? Eu tirei os musgos dessa nossa plantinha de hoje aqui, ó. Então ela que vai ser o nosso personagem principal. Eles já vão saindo de cena. Mas hoje eles estão, ó, podadinho, bacaninha, ok? Bom, vamos ver como ele está à frente aqui. Bom, falando em dicas de frutificação, né? E associando com as chuvas. Como eu havia falado no vídeo passado, teve muita chuva, né? Muita chuva, e formou musgo. Formou muito musgo nessa jabuticabeira aqui. Eu acabei tirando parte desse musgo aqui e colocando naquelas pequenininhas. Então fica a dica. De repente você quer musgo, quer pegar musgo, não tem tempo, mas de repente você tem uma ou duas ou três plantas lá que tem o musgo. É só você retirar e colocar numa outra planta que você tem. Quer dizer, você pode fazer essa substituição. Eu costumo colocar um pouquinho de humus de minhoca em cima do substrato para depois colocar o musgo. Ajuda a aderir bastante, ajuda ele a pegar, né? Então, antes de mais nada, queria fazer só uma correção. Eu falei para vocês no vídeo passado sobre piteco, né? Lembra que eu trouxe um piteco? E eu trouxe um piteco, eu falei para vocês do piteco sem espinho. Pois bem, todos os pitecos têm espinho, tanto o Thornton quanto o do Mosso. E eu já tinha ouvido falar em piteco sem espinho. Então, o que ocorre? Existem bonsaístas que fazem um trabalho com sementes de piteco e essas sementes nascem e esses pitecos não vão ter quase nada de espinho ou sem nenhum espinho, ok? Só que essa não é uma prática, né, real, não é uma prática normal da planta. Isso aí já é intervenção humana, já são técnicas aplicadas nessas sementes para que tenha menos espinho ou venha a ter nenhum espinho, ok? Bom, então voltando, nós estávamos falando de musgo, né? No caso dos musgos, uma coisa que também a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento com o musgo em relação à rega, porque ele forma uma camada, né? Ele forma aquela camada por cima de musgo, e aí você vai lá e rega. Você acha que regou, mas você regou apenas o musgo. Então é mais aquela prática, né? Rega, rega, rega sempre. Você joga em cima do musgo, você vê que o musgo absorve a água. Mas rega bem até sair embaixo. Porque enquanto não pingar embaixo do vaso, a gente pensa que regou o musgo e não regou. Beleza? Então, pessoal,
falando, né, em questão da água, do benefício das chuvas. As chuvas, elas têm um, um benefício muito grande, porque elas têm os seus produtos químicos, né? Eu queria passar para vocês aqui, fazer um resumo, bem rapidinho, a respeito disso daí. Anotei aqui, e depois eu agora quero passar para vocês. A água da chuva é considerada um fertilizante natural, porque contém nutrientes essenciais dissolvidos durante a sua trajetória, sendo o nitrogênio em forma de nitratos o principal, formado pela ação dos raios. Além, além do nitrogênio, ela carrega pequenas quantidades de nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio, fósforo e enxofre, ok? Então, o que acontece? Por que a gente vê que as plantas, elas até crescem durante uma chuvarada, né? Até crescem, fica maior, porque ela está tomando ali, ó, nutriente ali o tempo todo. Por menos que seja nutriente, mas muitas vezes ela está tomando ali chuva 24 horas por dia. Então, é muito legal essa observação em relação aos benefícios das águas das chuvas, né? Porque esse enxofre, por exemplo, o que é? Esse enxofre, ele é formado através do monóxido de carbono, né? Queima de combustíveis fósseis também é um nutriente, ok? Tanto é que nas terras de vulcões, você não precisa adubo nas plantas. Aquele Vesúvio lá na Itália, lá, por exemplo, eu tive lá. Aquele Vesúvio na Itália lá, ele está fazendo efeito até hoje as cinzas dos vulcões, do vulcão. Por quê? Por causa do enxofre. O enxofre é um dos principais elementos nutritivos, né, para as nossas plantas. Beleza? Então, beleza. Aí, o que acontece? Isso aqui, gente, é resultado das chuvas também e de uma boa alimentação e de um bom substrato, ok? Aí você vai perguntar para mim, até mesmo o meu professor perguntou, Everaldo, o que você faz das suas plantas, das suas jabuticabeiras que frutifica legal? Essa aqui é a terceira jabuticabeira que frutificou. As outras agora estão dando um tempo. Essa aqui frutificou agora, temporona, certo? Mas olha, para uma planta jovem é um bom começo, né? E daí o seguinte, o que você faz, né, com o seu substrato? Galera, eu não faço nada, não tem segredo nenhum. Vou passar para vocês a receitinha que eu uso aqui. Espero que dê certo para vocês. Substrato é 60% de matéria orgânica. Eu uso o Biomix, tá? Você que mora perto de uma loja uma loja Cobácea aí, eles usam, eles vendem, ok? Eles vendem e também você pode comprar pelo site, tá bom? Eu já usei outros substratos aqui, mas não me adaptei. Ainda bem que eu descobri que essa Cobase, ela vende esse Biomix. Eu já fui, já comprei e agora só compro lá. Aqui na minha cidade tem duas lojas da Cobase. Mas beleza. Então você usa 60% de substrato vegetal, certo? Aí você usa 30% de caqueira e 5% de casca de arroz carbonizada e mais 5% de carvão. Tá, galera? Então é isso. Ah, mas por que você usa isso? Por que você usa aquilo? Por que você usa muito mais substrato vegetal do que caqueira? Porque a jabuticaba, ela gosta de um solo um pouco mais orgânico. Só que ela não gosta de substrato empapado, mas sim um pouco mais orgânico. Então, o que acontece?
eu vou ter 60%, eu vou ter 65%, na verdade, né? Porque eu tenho que pegar os 5% da casca de arroz carbonizada e juntar com o substrato vegetal, ok? Então, o que ocorre? A casca de arroz carbonizada, a casca de arroz carbonizada, ela colabora em quê? Colabora em retenção de umidade, ajuda, né? E também ajuda na frutificação. Então, a casca de arroz carbonizada, ela é super importante para a jabuticabeira. Porém, olha bem a hora que você for comprar a casca de arroz carbonizada. Se ela tiver preta, você não compra. Ela tem que estar marronzinha, porque a casca de arroz ela é amarela. Assim que eles carbonizam ela, ela fica um pouquinho, ela fica marronzinha. Então, toma cuidado com isso daí, certo? Se ela tiver preta, ela não vai agir, ela vai perder a ação dela. Carvão. Por que que eu uso carvão? O carvão, galera, é bom para todas as plantas, menos as plantas que gostam de terra de substrato ácido, aí você não pode. Tipo Bougainville. Bougainville você não usa, ok? Depois a gente pode falar isso aí em outro vídeo. Qualquer coisa vocês me cobram aí que eu vou explicar para vocês, beleza? Senão a gente perde o foco daqui. Então, o substrato que eu uso é isso, é um substrato assim, super tranquilo, super simples, não tem nada de nada lá lá do Japão, não sei o que, esse substrato maluco que eles trazem aí, Akadama, não sei o que, gente, esquece isso daí. Esquece daí que Akadama é um produto muito caro e pesado, né? Então não vale a pena. Vamos usar a nossa caqueira aqui mesmo, nosso pedrisco. Se você não tem caqueira, usa pedrisco. Eu prefiro mais a caqueira, porque a caqueira ela consegue ainda guardar um pouquinho de umidade com ela, certo? Quando ela está regada. Tanto é que quando chove, a gente não pode ficar andar em cima do telhado. Quando chove bastante, e tá lá o telhado, lá você vai andar em cima, você vai quebrar a telha, porque o telhado fica úmido. Beleza? Ele umedece um pouco. Tranquilo? Então é isso aí. Então, galera, deixa eu só ver aqui. Estou olhando aqui meu teleprompt aqui. Então é isso. Então, por que é importante a gente deixar as plantas sempre na chuva? Deixa na chuva, chove uma semana. Ó, choveu aqui, cara, uns 45 dias, todo dia. Dezembro e janeiro. Chuva, chuva, chuva. As plantas não saíam do tempo. Deixa as plantas, não tem problema nenhum. Ah, porque a vovó falava que planta água, chuva demais, a planta morre afogada. Tudo bobagem, sabe? Bobagem. Se fosse assim, as nossas plantas estariam todas mortas, né? Porque às vezes tem vezes que chove 2 meses direto. Já aconteceu aqui de chover 2 meses direto. Todo dia chover e assim por diante. Então, quando há caso de chuvarada, deixa as plantas lá que elas estão recebendo nutrientes das chuvas, ok? Assim que para a chuvarada, aí espera aí uns 15 dias, 20 dias, aí é bom você vir com uma adubação. Por quê? Porque os nutrientes que as plantas recebem com a chuva são nutrientes leves. Depois você dá aquela adubada normal, por quê? Porque a chuva, ela vem e rega, né, as suas plantas e lava, né, lava o substrato. Então, lava o substrato, vai lavando. Detalhe, por que que a gente usa o carvão? É exatamente por isso. O carvão, ele faz a troca catiônica, ok? E ele retém os nutrientes com ele, para ele, e vai soltando aos poucos, gradativamente. Então, é muito importante o uso do carvão. Carvão você pode usar de 5 a 10%, no máximo 10%, ok? Nas suas plantas. Mas é muito importante você usar o carvão em pedacinhos pequenininhos.
Pega o carvão de churrasco, maceta ele, dá uma, dá uma classificada, pega os pedacinhos pequenininhos e outra, em Garden, por exemplo, já tem um pacotinho de carvão já nos tamanhos certinho. Belezinha. Às vezes eu compro aqui também. Às vezes eu faço com carvão de churrasco normal. Só não pega churrasco, o carvão da churrasqueira, tá? O carvão da churrasqueira não pode pegar, porque tem sal e tem gordura. Então, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas o carvão normal de churrasco, você pega lá no saco de carvão e manda bala. Beleza? Então, galera, é isso que eu queria passar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e passar para vocês sobre um pouquinho sobre, né, as chuvas, os benefícios das chuvas e também a questão da jabuticaba, né, da jabuticabeira. Eu vou provar um carinho aqui para ver. Pena que vocês não estão aqui. Olha que delícia. Eu deixei ela madurar o máximo que eu pude, ok? Cheguei até a tirar do sol, ó, pra você ver que ela tá verde, né? A verdinha. Você deixando a fruta no pé o máximo que você puder, ela vai produzir o máximo de açúcares. Tá o mel. Doce mesmo. Um detalhe. Eu fiz um vídeo esses tempos atrás aí, comentando numa pessoa que falou que isso aqui não era de verdade, né? Até eu dei uma chacoalhada nele, né? Mas depois eu vi que o cara não tem nada a ver com bonsai, não conhece, não sabe nada de bonsai. Eu também não sei, mas tem gente que é mais leiga do que a gente, né? Mas olha para vocês verem, isso aqui, o que que é? É sinal de uma planta bem tratada, bem adubada, bem regada, né? E quais são os adubos que eu uso aqui? Normal. Normal, eu faço muitas vezes mistura de adubos, sabe? Já passei para vocês isso aí, né? Isso aí, em cada quilo de Thai Gold eu coloco todo tipo de adubo que eu tenho aqui, né? Coloco lá em cada quilo eu ponho lá 40 gramas de todos. Esterco de galinha, torta de mamona, qualquer coisa que você tiver aí. Menos o 10, nem pensar se eu colocar aqui, tá? Esses adubos químicos. Mas assim, adubos orgânicos, você pode colocar tudo que você pensar, que não tem problema nenhum. Isso aqui é a base de adubação orgânica, apenas. O máximo que eu ponho aqui de vez em quando, para ajudar no nitrogênio, é o osmocote. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!